Pessoal, eu quero compartilhar rapidamente um devocional com vocês com o tema Os campos estão brancos para a colheita. Os campos estão brancos para a colheita. Nós estamos vivendo dias especiais. Se nós levantarmos os nossos olhos, nós perceberemos que os campos estão brancos para a colheita. E o que isso tem a ver comigo e com você? É isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Por isso eu quero ler um texto com vocês que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, versículos 8 a 11. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de gente, pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Ponto 1 dessa mensagem é: ide e pregai o Evangelho. Sei que você já conhece essa história, né? Conhecida de todos aqui, mas pensa comigo, o contexto ali era Pedro, né? Não sei se vocês já assistiram uma série The Chosen ali, mas ela conta o contexto um pouquinho, né? De como estava a vida de Pedro, né? Tinha contas para pagar, assim como eu e você temos contas para pagar, ele tinha contas para pagar, e o trabalho dele então era a pesca, né? Ele pescava e dali então ele tirava o sustento para manter a sua casa, a sua família, né? Enfim, e a gente vê isso ali naquela série, né? Bem legal. Se você não assistiu, né? Fica ali para você assistir, vale a pena. Mas imagina comigo, né? Pedro ali a noite inteira. Imagina você, imagina você, né? Você é profissional, né? Você é engenheiro, você é médico, você que está estudando, você é analista, enfim, dentro da sua profissão. Você está fazendo aquilo que você foi treinado para fazer. E não por 1 hora, 2 horas, mas o texto diz que ficou a noite toda. Imagina você a noite inteira trabalhando dentro daquilo que você foi treinado, capacitado. Você estudou, você se preparou para aquilo. E você está a noite toda trabalhando e você não consegue resultado algum. E está chegando uma hora que você precisa entregar algo, porque senão alguma coisa vai acontecer com você. Eu preciso que isso dê certo, porque se isso não der certo, eu não sei mais o que eu faço. Imagina a cena comigo, né? Eu imagino que Pedro, em algum momento, depois já de cansado, né? Porque joga a rede. Não sei se vocês já pescaram, né? Mas não é tão simples quanto só jogar a rede e pegar. Não, tem toda uma técnica, tem todo um jeito, né? E joga e tira, não pode embolar aquilo. Imagina Pedro, né? Joga e puxa e não consegue. Joga e puxa e não consegue. Joga e puxa e não consegue. Chega uma hora que ele fica: meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Eu fico imaginando, talvez ele pegando o celular dele e vendo no bloco de notas: já tentei essa técnica, não deu, deixa eu tentar essa outra técnica. E pessoal, vamos jogar de outro jeito. Agora vamos fazer assim, vamos fazer assado. E ele tentando buscar alternativa para ver se ele conseguia de alguma maneira pescar. Não é assim muitas vezes eu e você? Nossa, mandei mensagem para ela, ela não respondeu. Deixa eu tentar uma outra técnica. Eu vou lá no Instagram e vou comentar um coração na última foto dela. Não deu. Não, deixa eu ver qual é a outra estratégia que eu posso tentar. Como que eu posso fazer? Nossa, tem uma promoção aqui na empresa e o meu chefe acho que não gosta de mim, acho que ele não quer que eu cresça aqui na empresa. Deixa eu ver como que eu posso usar de estratégia para me aproximar dele e conseguir então essa promoção. Quais são os métodos que eu posso usar para que essas coisas venham acontecer na minha vida? A gente tenta buscar métodos, a gente tenta buscar estratégias para que alguma coisa venha acontecer na nossa vida. E Pedro estava passando por isso. Ele tentando de todas as formas encontrar alguma maneira que ele conseguisse então pescar. Só que aí entra Jesus na história. Jesus entra naquela história. E aí muda tudo. Porque a gente já leu ali e conhece.
Né? Jesus chega, cara, o que foi? Não, não consegui pescar e tal. Não, faz o seguinte, vamos fazer, vai um pouquinho mais para o fundo, lá onde as águas são mais fundas, e joga para o lado direito. Não, veja, mestre, eu já tentei a noite inteira e tal, não sei o quê, mas como o senhor está pedindo, eu vou fazer isso. E ele vai mais fundo, joga e pesca. E fala que a pesca foi tamanha, foi tão grande, que Pedro teve que chamar outras pessoas com outros barcos para ajudar a puxar. Falei assim, cara, é o seguinte, eu tenho muito para mim, eu vou perder isso aqui, vai estragar esses peixes aqui. Imagina você, né? Tem um restaurante, trabalha com comida, nem que eu tenho tanta comida, tanta coisa, faz o seguinte, pega para você isso aí, eu já tenho o suficiente aqui, pode pegar para você, senão vai estragar, vai vencer. A pesca foi tamanho, o resultado foi tamanho, foi tão grandioso, tão gigantesco, que ele disse, cara, pode pegar isso aqui, deixa meu barco comigo e você usa o resto. Olha o tamanho, né, dessa bênção que aconteceu com Pedro. Mas Jesus entrou na vida dele, entrou naquela história. E por que eu estou contextualizando isso? Porque eu e você normalmente temos a nos identificarmos com Pedro nessa história. A gente tende a olhar para Pedro e, nossa, eu sou igual a Pedro. Só que na verdade não. Você já teve um encontro com Cristo Jesus, não teve? Você já teve, igual essas pessoas aqui, Talvez antes desse momento aqui, desse momento que elas reconheceram a Cristo Jesus, talvez elas pudessem estar vivendo assim como Pedro. Quando Pedro pega aquela quantidade de peixe, puxa aquelas redes, divide tudo aquilo, ele chega diante de Jesus, Jesus chega diante dele e ele fala assim, mestre, se afaste de mim. Pedro reconheceu quem era Jesus, e ele fala assim, mestre, eu não sou digno, o Senhor não merece ter comunhão comigo, quem é você? Por favor, fique longe de mim. Talvez, quando a gente não teve um encontro com Cristo Jesus, a gente tinha essa atitude, né? Não, eu ir na igreja, eu fazer parte de uma igreja, eu fazer parte do ministério de dança, eu fazer parte do ministério da música, eu servir alguma área da igreja, não, jamais, eu sou um pecador. Jamais eu vou estar em alguma função dentro de uma igreja fazendo isso, não, eu não sou digno, eu não mereço, Jesus, se afaste de mim. Só que eu e você não estamos mais nessa posição, eu e você já tivemos um encontro com Cristo Jesus, e aonde que entra eu e você nessa história então? Vem na parte que nós começamos no versículo, ei Pedro, não tenha medo, não fique assustado por você se ver como um pecador. Não fique assustado por você ser abençoado por mim. Foi lido agora aqui no Gogã, o maior abençoa o menor. Ei, não fique assustado, eu de fato sou o maior, sou eu quem te abençoo. Fique tranquilo, não tenha medo. Mas de agora em diante você não mais será um pescador de peixes. De agora em diante eu vou te fazer um pescador de homens. E o texto termina que Pedro pega tudo aquilo que ele tinha pego, pescado, deixa de lado e segue a Jesus. Que história impressionante. Que história impressionante. Eu e você já tivemos um encontro com Cristo Jesus. Um encontro com Jesus é o suficiente para mudar a nossa vida. Eu e você só precisamos de um encontro com a pessoa de Jesus e a nossa vida é transformada, o nosso destino eterno é alterado, a nossa posição atual é mudada, é substituída. Um encontro com Jesus. Eu e você só precisamos de um encontro. E eu e você já tivemos esse encontro. E ele diz para mim e para você hoje, ei, não tenha medo, de agora em diante eu faço de você um pescador de homens. A capacidade na tua vida vem de Deus. Nós lemos isso na carta hoje nos grupos familiares. Então, o pastor Pio traz ali na carta, ele fala um versículo. Ei, a nossa capacidade vem de Deus. Ei, aquilo que você precisa para ser um pescador de homens vem de Deus. Não tenha medo, de agora em diante você não mais trabalhará para ganhar dinheiro, para ter posição, para ser o melhor, para comprar coisas, não, de agora em diante o que você faz é para ser um pescador de homens. Essa é a nossa vida, esse é o resultado do nosso encontro com Jesus. E sabe por que isso é verdade?
Porque eu tenho certeza que quando você vê alguém aqui na frente, como a gente viu hoje, o teu coração se alegra. Eu tenho certeza que o teu coração se alegra. O cristão, ele é meio estranho, né? A gente é meio estranho, a gente se alegra com umas coisas que, né? A gente olha que as pessoas olham para elas e assim, meu Deus, você não tem noção de como a tua vida vai mudar a partir de agora. Você não tem noção. E elas aqui agora também tiveram um encontro com Jesus. E vocês aí não tenham medo. De agora em diante, vocês também são um pescador de homens. Pedro disse, Senhor, afaste-se de mim. Mas Jesus não estava nem um pouco preocupado com isso. Talvez você ainda esteja se vendo na posição de Pedro, pedindo para que Jesus se afaste. Talvez pensando, Jesus, você não merece ter comunhão comigo. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus não está nem aí para isso. O que Jesus quer é ter comunhão com você. Jesus quer ter um relacionamento com você. Ele não está nem aí para o teu pecado, para aquilo que você fez, deixou de fazer, ele não está nem aí para isso. Ele quer ter um encontro com você. Permita Ele falar com você, permita Ele ter um relacionamento com você. É um encontro com Jesus e a sua vida é mudada. A sua vida é transformada. Na religião de Pedro, ele como pecador não poderia ser abençoado por Deus. Ele precisava ser muito bom para ser abençoado. Eu preciso fazer muitas coisas para que Deus possa ver graça em mim e me abençoar. Ele tinha esse pensamento. Mas não é assim que Jesus vê você, não é assim que Deus vê eu e você. Ele olha para mim e diz assim, ei, fica tranquilo, eu já resolvi todo esse problema todo de pecado, de condenação. Cara, não tem problema algum, eu só quero ter um encontro com você. Porque eu sei que quando eu tiver um encontro com você, a sua vida vai ser mudada. Jesus quer transformar a sua vida, Ele quer transformar a sua história. Eu e você só precisamos ter esse encontro com Ele. Mas eu e você já tivemos esse encontro com Ele. E de agora em diante Ele nos faz então pescador de homens. E eu quero compartilhar com vocês algumas histórias que mostram, que comprovam como um encontro com Jesus muda a nossa vida. Transforma a nossa vida. Primeiro eu quero ler um texto que se encontra em Atos, capítulo 9, que diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Saulo não conseguia respirar sem pensar em causar dano aos discípulos do Senhor. Ele queria causar dano, perseguir, prender. Dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Olha a sequência dessa história, em Atos 9, 10, 15, 17 ao 21. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E o significado desse nome, todo esse contexto que é fantástico, nós não vamos entrar nisso agora, mas Ananias tem um significado muito forte. Nesse contexto, algo poderosíssimo nos ensina nessa história. Então chegou Ananias, o Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque olha o que Deus está falando, vá, porque este é para mim
um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o homem que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Senhor. Meu Deus! Não precisa nem falar mais nada, só a história já fala por si só, né? O homem perseguia os cristãos, o homem perseguia os discípulos, ele estava querendo prender, causar dano. Mas um encontro com Jesus, e ele foi proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. E você sabe disso. Paulo, o apóstolo aos gentios, eu e você somos fruto daquilo que Paulo começou anos e anos e anos lá atrás. Eu e você estamos recebendo isso aqui. Paulo foi uma das pessoas, foi o primeiro a levar isso aos gentios. Olha o efeito que causa na vida de uma pessoa quando ela tem um encontro com Jesus. Quando você tem um encontro com Cristo Jesus, você muda a vida de alguém. Você transforma a vida de alguém, você deixa um rastro, uma marca de bênção na vida de alguém. Não tenha medo de agora em diante, Deus fez você um pescador de homens. Por onde você passa, você leva bênção, você leva transformação. Satanás sai dos lugares onde você chega, o reino de Deus chega onde você chega. Aonde você pisa é teu por herança. Se você diz sai, ele sai. Se você diz porta abre, a porta abre. Se você diz porta fecha, ela fecha. Deus te deu autoridade em Cristo Jesus. Não tenha medo de agora em diante, você é um pescador de homens. Nós começamos com Pedro, vamos continuar com Pedro. Olha o que diz em Atos 10, 34 ao 39. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dos mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo?
e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por mais alguns dias. E Pedro começou a falar. O que ele começou a falar ali? As boas novas. Se você pegar ali o versículo, ele está falando as boas novas. E Deus mandou Jesus para a remissão dos pecados. Todo aquele que nele crê vai receber essa vida. Pedro começou a falar as boas novas. O que aconteceu? O Espírito Santo caiu sobre eles. Mas o Espírito Santo caiu isso, o Espírito Santo caiu. Lá da sua faculdade, se você começar a falar das boas novas, pode ter certeza, o Espírito Santo vai cair sobre aquelas pessoas. Porque a Bíblia nos garante, quando Jesus fala assim, eu vou para o Pai e vou mandar um Consolador, e o Espírito Santo vai falar daquilo que ele viu e ouviu. O que ele viu e ouviu? Jesus Cristo. E quando você fala das boas notícias, você está falando de Jesus. E é isso que o Espírito Santo fala. E caiu sobre eles o Espírito Santo, vidas transformadas, vidas batizadas. Não tenha medo de agora em diante você ser um pescador de homens. Vamos ver a sequência disso, Atos 11, 15 ao 18. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, então também aos gentios Deus concedeu arrependimento para a vida. Segura esse texto, por favor. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se. Todo o caos que você está vendo aí fora, toda a falação, toda essa coisa toda, quando eu e você falamos as boas novas, as pessoas elas abrem os ouvidos, elas ouvem porque é o Espírito de Deus falando, ministrando. A paz que excede a todo entendimento entra na vida dessas pessoas. Elas acalmaram-se. E acalmaram-se para quê? Para glorificar a Deus. Eu e você temos a boa notícia, eu e você somos pecadores de homens, para trazer essa paz. Que paz é essa? Aquilo que afastava o homem de Deus, não separa mais. Agora nós temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus. Essa é a boa notícia. Quando as pessoas ouvem isso, a vida dela é transformada. Não tenha medo de agora em diante você é um pescador de homens. Não se assuste. Mais um exemplo, a igreja em Antioquia, Atos 11, 19 ao 21, diz o seguinte, os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo, se converteram ao Senhor. Olha que poderoso que é quando eu e você temos um encontro com Cristo Jesus. Enquanto uns não queriam falar do evangelho para alguns, não, ele não é digno, não, ele não merece, não vamos falar. Outros pensaram, não, vamos falar sim, o evangelho é para todos, Jesus veio para todos, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, vamos falar disso ao mundo. E quando eles falavam, muitos creram e se converteram ao Senhor Jesus. Essa é a minha vida e a sua vida. O que eu e você estamos fazendo hoje aqui, nós estamos participando do reino de Deus. Nós estamos construindo uma jornada, uma trajetória que nós já sabemos que já é vitoriosa.
Nós estamos convidando pessoas a entrar nesse barco, e entrem nesse barco, porque eu sei que o lugar que nós vamos é um lugar de paz, é um lugar de alegria, é um lugar de refrigério, é um lugar na presença do nosso Pai Celestial. Essa é a nossa vida. Isso mexe comigo e você, eu tenho certeza disso. Não tem como um cristão não se comover, não se sentir poderoso quando fala do Evangelho. Você testemunha, você fala: ei, Jesus mudou a minha vida, eu sei do que eu estou falando, Ele transformou a minha história, eu sei o que é isso. João 4, 34 ao 35 diz, um versículo muito conhecido: Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levante os olhos e veja os campos, pois estão maduros para a colheita. E quando estão falando de problema, estão falando de caos, estão falando de necessidade, eu e você levantamos os olhos e olhamos: uau, está feito, tetelestai, temos a palavra, temos as boas novas, somos portadores desse Evangelho, não tem como eu falar o Evangelho, o Espírito Santo não cair, vidas ser transformadas, pessoas crerem em Cristo Jesus e confessar Ele com a sua boca que Ele é o Senhor e Salvador. Não tem como. Eu e você estamos vivendo o melhor tempo da história. É tempo de fazer, sabe o quê? Pegar a rede e jogar, meu irmão. Sabe, sair da sua casa segunda-feira com essa mentalidade: hoje eu vou jogar as redes, hoje eu não vou voltar para casa hoje sem falar do Evangelho para uma pessoa, não, eu vou falar para todo o meu departamento. Não tem como eu sair da minha casa e chegar em casa e não falar do Evangelho para alguém. Esse Evangelho mudou a minha vida, mudou a minha história. Esse caos que está no mundo não é de Deus, não é a vontade de Deus. Eu sou o portador de uma boa notícia que pode mudar, transformar as vidas das pessoas aí fora. Saia da sua casa. Aleluia, aleluia. Saia da sua casa com esse entendimento, com essa mentalidade: eu sou um pescador de homens, eu vou jogar as redes todos os dias. Sabe, não tem como. Chega no poço, vai abastecer. Ei, deixa eu falar uma coisa: tem valor na sua vida. Deus demonstrou o amor dele por você dando o seu filho. Você sabia disso? Sabe, vai levar teu filho para tomar vacina, vai levar ele na escola, você na faculdade. Fale do Evangelho, fale das boas novas. Atos 13, do 42 ao 49 diz: quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediam que no sábado seguinte lhes falasse estas mesmas palavras. Imagina a aba jovem. E as pessoas ouvindo isso, elas diziam: ei, sábado que vem, lá no Aba Jovem, lá na rua Engenheiro Neves da Silva 139, lá na Comunhão Cristã Aba, vamos lá, vamos falar para eles continuar falando essa mesma palavra, vamos pedir para eles continuarem falando as boas novas, vamos pedir para eles continuarem falando do Evangelho, do amor de Deus em Cristo Jesus. Vamos pedir isso para eles. Terminada a reunião na sinagoga, terminado o culto na Comunhão Cristã Aba, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiram a continuar firmes na graça de Deus. Continue firme. Quando você estiver indo embora do culto hoje, olhe para a pessoa do seu lado e diga: meu irmão, continue firme na graça de Deus. Meu irmão, continue firme na graça de Deus. Meu irmão, vá em paz, um bom descanso. Continue firme na graça de Deus. Pegue na mão dele e diga: continue firme na graça de Deus. E no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Eu e você vamos alvoroçar Curitiba. Eu e você vamos alvoroçar essa cidade. Eu e você somos pescadores de homens. Nós vamos levar essa verdade ali fora. Nós vamos alvoroçar essa cidade de Curitiba. Mas os judeus vendo as multidões, os religiosos vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando
ousadamente, meu irmão, ousadamente. Fale com coragem, fale com convicção, é o Espírito de Deus em você, sabe, não tenha medo, você foi feito um pescador de homens, falando ousadamente disseram, era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou, eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação, até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram que todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. E a palavra de Deus se espalhou por toda Curitiba. E a palavra de Deus se espalhou por todo o bairro do Portão. E no sábado seguinte, eles continuavam ouvindo a palavra de Deus. Quero convidar você a se colocar em pé, por gentileza. Quero ler um último texto de Tito 3, 4, 8, que diz: mas quando se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra. Fiel é esta palavra, e quero que vocês, aba jovem, falem ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Não tenha medo, de agora em diante você é um pescador de homens. Continuem abençoados.